Com um comando final, Jinwoo ordenou: erga-se, trazendo Kargalgan de volta como sua sombra e batizando-o como Fang. Se você é fã de Solo Leveling, deve estar ansioso para saber o que vai acontecer nos próximos episódios dessa segunda temporada, que já está incrível. Então fique até o final desse vídeo que você vai saber tudo o que vai acontecer nos próximos episódios de Solo Leveling, a segunda temporada. O próximo episódio provavelmente vai começar na cena de Jinwoo e Jinwoo indo até um portal de rank C. O jovem Jinwoo fica surpreso porque naquele portão haviam vários golems de pedra e Sung Jinwoo estava utilizando seus soldados das sombras para acabar com esses inimigos. Para Jinwoo, as sombras ainda são novidades, ele não tinha visto Jinwoo usar essas sombras, o exército das sombras dele. Ele ainda não entende o tamanho do poder que seu parceiro alcançou. Jinwoo explica que seus soldados não apenas lutam, mas também coletam cristais. Jinwoo sente que perdeu seu propósito nesse momento, mas Jinwoo, sempre com aquele jeito peculiar, dá um sorriso e conforta o amigo. Afinal, eles estão juntos nessa jornada, né? Foi o acordo deles. E acaba que ao longo dessa jornada, dessas 19 raids, eles vão se tornando amigos e formam uma certa parceria entre os dois. Então, no próximo dia, a promessa seria cumprida. 19 raids completas. Uma meta alcançada com sucesso, mas que marca o fim de uma parceria. Pelo menos por enquanto. E enquanto isso, do outro lado do mundo, na América, somos levados para uma raid rank A. Lá, um caçador chamado James está paralisado. Ele acaba de presenciar algo impossível. Todo o seu grupo estava caído, mas não por monstros comuns. Aliás, a dungeon estava vazia de monstros, mas um homem de cabelos longos surge carregando uma energia que parece impossível para qualquer humano. A energia que flui dele é equivalente a uma dungeon rank A. O homem de cabelos longos diz: não se preocupe, eu não matei nenhum deles, eles só desmaiaram. Além disso, por que vocês atacaram do nada? Eu sou humano, não sou um monstro. Então esse homem de cabelos longos percebe que James não tinha entendido bulhufas do que ele falou. Afinal, James era americano e esse homem de cabelos longos era coreano. Então ele diz em inglês: eu sou coreano, só quero ir para casa. Deixando James sem palavras. Agora, quem é esse homem e o que ele fazia numa dungeon rank A vazia e com tanto poder? Bom, eu vou te contar se você deixar o seu joinha, se você se inscrever no canal e comentar aí embaixo pedindo pra mim te contar quem é esse homem misterioso que apareceu na América. Mas, voltando pro vídeo, de volta à Coreia, Jinwoo e Jinwoo comemoram suas conquistas. Jinwoo fica emocionado e revela que considera Jinwoo como seu irmão, como um irmão que ele nunca teve, já que o seu irmão de sangue não gosta muito dele. Eles não são muito chegados, não. E esse é um momento de cumplicidade, mas que também marca uma despedida temporária. Jinwoo tem planos maiores, e ele está prestes a abrir o portal para o Castelo Demoníaco, no mesmo lugar onde ele enfrentou aquele terrível cão de 3 cabeças que quase matou ele. E enquanto isso, cortando para outra cena, Baek, líder da guilda, enfrenta uma pressão imensa da mídia. O incidente do Portal Vermelho continua a gerar rumores, e mesmo com a investigação encerrada, muitos acreditam que algo ainda está sendo escondido. Mas Baek diz que só os caçadores de nível baixo sobreviveram, e ele acaba cobertando ali por algum motivo o Jinwoo. Além disso, as notícias vindas do Japão são preocupantes. Você lembra que no outro episódio tinha um grupo de caçadores que tinham ido para a Ilha Jeju para investigar como estavam as coisas lá e tal? Então, aí esse grupo de caçadores trazem umas notícias não muito amigáveis. As notícias que chegaram do Japão são preocupantes. As formigas gigantes da Ilha Jeju podem ter desenvolvido asas, um pesadelo que ninguém estava preparado para enfrentar. Com tudo isso acontecendo, depois de ter encerrado seu acordo com Jinwoo, Jinwoo decide partir para sua próxima jornada. Ele avisa sua irmã que ficará fora por uma semana. Então ele vai para abrir o portal do Castelo Demoníaco e se prepara para o que está por vir. O capítulo 4 de Solo Leveling vai começar quando Jinwoo volta para o mundo humano. Ele então vai visitar sua mãe que estava em coma e lembra da poção que está tentando fazer para curar ela da sua doença. Ele já possui 2 dos 3 ingredientes necessários, sendo o fragmento da árvore do mundo e a água nascente da floresta ecoante. Porém, ainda falta o sangue purificado do Rei Demônio. Sung conseguiu chegar até o andar de número 75 do Castelo Demoníaco. E o último item provavelmente vai estar junto com o boss final, no último andar do castelo. Sung aumentou seu nível 16 vezes enquanto ele estava no Castelo Demoníaco, e já alcança um poder de nível Rank S.
E agora, se você também quiser aumentar o nível desse canal, já deixa o seu joinha que vai ajudar muito. Se inscreve aí no canal também. Eu sou o João Marcos e esse é o Madrugada Nerd. Sejam muito bem-vindos. Já no outro dia, Jin-Woo vai até a Associação de Caçadores da Coreia para ser reavaliado. Uma das pessoas que trabalha lá liga para Baek e diz que Sung está para ter o seu ranking avaliado. Para quem não se lembra, o Baek é o líder da guilda dos Tigres Brancos. Aí depois de algumas conversas assim aleatórias, só para passar o tempo entre os novatos que estavam ali com Sung esperando para ser reavaliados, finalmente chega a vez dele. A mulher que ia avaliá-lo pede para ele colocar sua mão no cristal negro. Então Sung toca o cristal e acontece um erro. Ela tenta fazer o procedimento novamente, mas de novo dá erro. Outro funcionário vai checar a máquina, mas fica assustado e então pede para a instrutora chamar o seu superior imediatamente. A mulher não entende o porquê. Então o homem responde que isso não é um erro, isso quer dizer imensurável. Significa que o medidor não era capaz de medir o poder mágico de Sung. Sung Jin-Woo seria o 10º caçador Rank S da Coreia. Na próxima cena, vemos o chefe Jin-Choo encontrando o líder da guilda Hunters, que é o caçador Rank S Choi Jong-in, que perguntava sobre o incidente do Portal Vermelho. Ele queria saber quem ajudou a guilda dos Tigres Brancos naquela ocasião, mas o chefe apenas diz que ele não sabe, porque ele não ficou lá até o momento em que o portal abriu novamente. Choi Jong-in diz que entende, porém ele estava mais intrigado com a descoberta da formiga com asas da ilha Jeju. Ele diz que a guilda Hunters irá cooperar totalmente se for preciso voltar à ilha Jeju. E de repente, ele diz que o prédio B estava barulhento hoje, que era o prédio onde o Sung estava fazendo a sua reavaliação, prédio ao lado. Jin-Choo acredita que é algum caçador novato fazendo bagunça por causa do seu rank baixo. Quando Jin-Choo já estava saindo da sala, o líder da guilda fala que também iria junto. Afinal, ele também estava curioso. O inspetor-chefe então percebeu na hora que aquele cara já tinha percebido alguma coisa, que ele já tinha sentido alguma coisa. Afinal, ele é um caçador Rank S muito poderoso e tem os instintos bem aguçados por isso. Enquanto isso, o gerente auxiliar que estava fazendo a avaliação de Jin-Woo pede para ele voltar ali em 3 dias. Afinal, aquele medidor de ranking não tinha capacidade para medir o poder de Sung. Todos na fila de espera ficaram surpresos. Quando eles olham para a porta, o líder da guilda Hunters está entrando. Naquele momento eles já pensam, pronto, esse caçador já é da guilda Hunters, com certeza, né? Afinal de contas, no mundo de solo leveling, qual caçador iria rejeitar uma guilda grande, né? Ele pode ter fama, ele pode ter dinheiro e ele pode viver tranquilamente. O líder da guilda Hunters, que é a maior guilda da Coreia do Sul, que pode contar com 2 caçadores Rank S e sem falar disso, ele possui o título de Soldado Supremo. Ele é um dos caçadores de Rank S mais poderosos. Ele possui uma magia de fogo de alto nível. Enquanto Sung era o caçador mais fraco da Coreia, esse cara era o caçador mais forte da Coreia. Choi Jong-in rapidamente percebe o que estava acontecendo. Esse homem à sua frente era o 10º caçador Rank S da Coreia. Ele conseguia ver a aura de Jin-Woo. Não seria preciso esperar por 3 dias para confirmar isso. Jin-Woo é um caçador da classe S. Jong-in se apresenta. Ele pergunta se Sung teria uma guilda em mente. Ele gostaria de fazer uma proposta. Porém, Sung ignora completamente e fala que não. Ele sai andando e deixa o cara falando sozinho. E obviamente todo mundo fica surpreso por esse cara ter sido rejeitado, né? O caçador mais forte da Coreia tendo sido rejeitado. Sung, porém, apenas pensava em voltar para o castelo demoníaco. Nesses 3 dias para sua reavaliação, ele precisa fazer um remédio de cura para sua mãe. E o último item está no castelo. Enquanto isso, Jong-in mantinha o seu sorriso. Ele ficou se perguntando, será que eu forcei a barra demais? Será que eu não me apresentei direito? O que aconteceu? Porque o Sung rejeitou ele bem rejeitado mesmo. Ele percebe que Sung é um excelente assassino. Afinal, ele saiu daquele lugar sem fazer nenhum barulho. Nesse momento, Baek chega correndo. E Jong-in se perguntava o que Baek fazia ali. E ele estava com o rosto assim de quem foi pego no flagra, sabe? Quando ele encontra o Jong-in. Jong-in então
entende que Baek já sabia de Sung Jin-woo. Observando a respiração ofegante de Baek, ele deduz que o líder da guilda Tigres Brancos se transformou e correu até ali em alta velocidade. Ele já sabia de Sung desde o começo e também sobre o que estava acontecendo ali. Nesse momento, o líder da guilda Hunters faz uma pequena avaliação ali e deduz que o Sung foi a pessoa responsável por ajudar a guilda dos Tigres Brancos no momento do Portal Vermelho. Baek, porém, não gostou nada disso. De todas as pessoas que poderiam estar ali, Jeonjin era o pior adversário. Agora ficou complicado. Aí ao anoitecer, o Sung vai visitar sua mãe novamente. Já falou no começo do desenho que ela tem uma doença que veio junto com os portais e ela fica dormindo. Ela não acorda mais. A pessoa dorme e não acorda mais. E aí ele quer tanto fazer essa cura para poder salvar a sua mãe. E ele chega à conclusão de que ele precisa ficar bem mais forte, porque se os boss dos níveis médios já eram tão difíceis, ele imagina que ele ainda não é páreo para enfrentar o boss do último nível do Castelo Demoníaco. Então ele precisa lutar bastante e ganhar mais níveis para poder enfrentar esse boss. Então ele se depara com Jinshu, que o estava esperando na recepção do hospital. E ele pergunta se Sung derrotou o monstro do covil duplo. Depois, esse cara fala sobre a divisão de monitoramento. Eles têm de lidar com humanos ao invés de monstros. Em outras palavras, eles devem monitorar e punir os caçadores que infringem as leis. Mas Sung diz que não quer se envolver com a divisão de monitoramento. Tá tudo bem para ele do jeito que tá. Jinshu revela que a existência deles é a única defesa contra os caçadores, mas mesmo assim eles não podem fazer nada contra os Rank S. Afinal de contas, os Rank S são mais poderosos até de que muitos dos monstros que entram pelos portais. E ele ainda fala que alguém queria conversar com Sung, se ele tinha um momento para ouvir. O presidente da Associação dos Caçadores da Coreia, o chefe Gogunri, estava o esperando. Sung fica surpreso ao vê-lo, e ele o cumprimenta dizendo que é um prazer conhecê-lo. Ele tem cerca de 80 anos, mas tem um ótimo físico, uma aura muito poderosa, já que ele também é um caçador Rank S. Sung então pergunta a ele o porquê que ele vai ter que fazer uma avaliação em 3 dias, já que os caçadores de nível alto já sabem que ele é um caçador de nível S. E ele responde que isso foi criado para ganhar tempo, para que a Associação dos Caçadores possa encontrar com o caçador Rank S antes de qualquer outra guilda ou qualquer outra pessoa. A associação não tem tantos caçadores talentosos como o inspetor-chefe Jinshu. Afinal, quem iria querer se juntar à associação quando as guildas de elite podem pagar muito mais? E além disso, eles conquistam a fama, as pessoas conhecem os membros das guildas de elite, mas ninguém conhece um servidor exemplar como o chefe Jinshu, mesmo ele sendo um dos caçadores mais poderosos da classe A. Sung pergunta para o presidente o porquê ele estava oferecendo isso para ele. Então ele fala sobre as 5 maiores guildas da Coreia. O equilíbrio do país nesse exato momento estava instável, mesmo com esses 5 pilares. Essas são as guildas Hunters, a guilda Fama, Tigre Branco, Ceifadores e Cavaleiros. E aí o presidente vai direto ao ponto, ele tem uma proposta para o Sung. Mesmo que ele não possa oferecer montanhas de dinheiro ou muita fama, ele gostaria de oferecer um cargo na associação para o Sung. Sung é o 10º caçador Rank S da Coreia. E o presidente diz que se ele se juntasse a uma dessas guildas, o equilíbrio do país seria quebrado e tudo viraria um caos. A lei, o sistema e a autoridade do governo não são fortes o suficiente para manter os caçadores mais poderosos na linha. Por isso, a associação de caçadores era necessária, porque os caçadores caçam monstros, mas os caçadores são tão monstros quanto os próprios monstros, e para isso a associação está ali para manter eles na linha. O presidente apenas imaginava que ele não tinha mais tempo. Ele precisava de alguém para assumir o seu lugar no futuro. Sung, porém, pede desculpas e nega a proposta. Gogun se assusta e depois fica decepcionado. Jinwoo diz que quer lutar contra monstros. Como sabemos, Jinwoo fica forte a cada vez que ele enfrenta mais monstros e monstros mais poderosos. Então ele tem que sempre estar dentro das dungeons lutando contra os monstros para poder evoluir o seu nível. E as dungeons administradas pela associação são apenas as de rank E e as de rank D, que seriam as mais fracas. E assim Sung não conseguiria ficar mais forte. Ele precisa estar em uma guilda poderosa para enfrentar dungeons de alto nível. Nesse momento o presidente olha nos olhos de Sung e entende que ele estava falando a verdade. Então eles se despedem um do
outro e o velho agradece o garoto pelo tempo que ele gastou ali. E antes de trocarmos de cena, o presidente comenta com o seu assistente: as 5 maiores guildas estão aumentando. A força de cada uma delas se compara ao poder militar de um país inteiro. E no momento que a associação perder o seu poder, elas irão começar uma guerra. Já no final do episódio, vemos algumas lembranças do Dong Su sobre a batalha contra o pai do Sung. Os olhos de Yu Huan, que é o pai do Sung, brilhavam em um tom amarelado. Ele era mais rápido e poderoso do que Dong Su. O caçador do rank S dos Estados Unidos não conseguia nem sequer se mover. Ele foi completamente derrotado. Dong Su acorda assustado no hospital. Ele estava completamente machucado e cheio de curativos. Seus braços e pernas foram quebrados na batalha. Ele olha para o lado e percebe que alguém estava ali. Dong Su então pergunta para o vice-diretor da Associação de Caçadores dos Estados Unidos o que ele queria como um perdedor feito ele. Ele queria perguntar sobre o homem chamado Song Huan, se ele realmente era um monstro. Dong Su pergunta se o vice-diretor estava insinuando que ele atacou uma pessoa normal. O homem então mostra um vídeo onde o Huan estava salvando as pessoas que ficaram presas nos escombros. Um monstro não faria isso, não é mesmo? Dong Su pergunta se o vice-diretor já ouviu casos onde humanos saem de portais. Como isso nunca existiu, Huan seria um monstro sem dúvida. Em sua mente, Dong Su se lembra que sua derrota foi humilhante. Huan pisava em seu peito e dizia: nunca mais volte para a Coreia. Não digo isso pelo bem do meu filho, mas sim pelo seu mesmo. Depois de morrer, você não vai conseguir fechar os olhos. E ao se lembrar disso, Dong Su ficou furioso. E na hora ele já pensou: eu preciso acabar com esse cara, com o Huan. E aí ele já pensou em ir para sua guilda, a guilda dos carniceiros, e pegar todo o equipamento que ele pudesse, todo o pessoal que ele pudesse, e ir para a Coreia para tentar caçar o Huan, para caçar o pai do Sung. Se você se lembra bem, o último episódio terminou quando o Sung foi pego no flagra pela caçadora Cha, bem quando ele ia cutucar o boss da dungeon. Ela pergunta o que ele fazia ali. Ele respira aliviado que ela não conseguiu perceber a sua intenção de atacar o boss. E aí ele diz que acabou se perdendo. Então a caçadora Cha diz que era para ele se afastar dali porque era a sala do boss. Ela pensou ter visto uma arma na mão de Sung, mas ele rapidamente mandou suas adagas para o seu inventário antes que ela percebesse. Agora, enquanto o Sung vai mandando suas adagas para o seu inventário infinito, você podia já ir me mandando aquele joinha, né? E se você quiser ficar por dentro de todas as novidades de Solo Leveling, também já se inscreva aqui no canal e vem comigo para você saber todas as novidades. E mais uma vez, a senhorita Cha pede que ele saia logo dali, porque caso o boss despertasse, muitas pessoas poderiam morrer. Então ele pede desculpas e passa por ela. Na hora que ele passa por ela, ela olha surpresa e pede que ele espere um pouco. E do nada ela começa a cheirar ele. Então ela pensa que ele não tem nenhum mau cheiro. Ela pergunta se Sung é mesmo um caçador e vê no seu crachá que ele é um rank E. Aí ela diz que não é nada e pede para ele tomar cuidado, que a dungeon é imensa. Depois que o Sung sai, ela ainda fica pensando: ele não fedia e que talvez fosse pelo seu rank baixo, que na verdade ele era o contrário. Além dele não feder, ele tinha um bom cheiro. Quando o Sung volta para a equipe de mineradores, um cara diz que o Sung teve sorte, porque é raro alguém conseguir falar com a caçadora Cha. Ela estava patrulhando porque estava preocupada com o boss. Sung entende porque todos os mineradores ficavam tão tranquilos e despreocupados, já que eles nunca viram ou sentiram os poderes que emanam daqueles chefes. E também é compreensível porque que os membros da equipe de ataque sempre ficam tão ansiosos quando entram numa dungeon, já que sabem e sentem o quão poderosos e o quão assustadores são esses chefes das dungeons. Outro minerador diz que a caçadora Cha tem uma habilidade característica única dela de sentir um certo odor dos caçadores. Por isso, ela cobre o nariz com um lenço. Ela não consegue respirar direito perto dos caçadores. E aí o Sung pensa, então, foi por isso que ela pergunta se ele era um caçador. Então ele lembra do Baruka também dizendo que ele tinha uma voz na cabeça que mandava matar todos os humanos, mas essa voz não falava nada na presença do Sung. Ele pensa que eram coisas parecidas então, não ter cheiro como os outros caçadores e sem vozes mandando os monstros matarem. Ele então pensa: é porque eu sou um jogador. Mas o que é um jogador? Já no fim do dia, ele recebe o seu salário pelo serviço e os caras o elogiam demais, porque ele trabalhava como uma escavadeira e adiantou o serviço em 2 horas. E aí o chefe dos mineradores convida a Sung para trabalhar com ele. E cara, o Sung é um CLT tão proativo que em 2 dias ele recebeu 3 ofertas de emprego.
foram as ofertas do Bai, que é da Guilda dos Tigres Brancos, e a oferta do Choi Jong-in, que é da Guilda Hunters. E agora mais essa oferta de emprego dos mineradores. Ele agradece e diz que já tem outro trabalho para fazer. O chefe pergunta se amanhã ele gostaria de ir de novo. Então Sung se lembra que ainda faltam 2 dias para ele ser reavaliado. Então o cara diz que amanhã teria outra raid de rank A para minerar, mas que seria com o grupo B. Ele diz que a Guilda Hunters se divide em 2 grupos para fechar os portais de rank A. E a Guilda Hunters provavelmente é a única da Coreia que consegue dividir suas forças para fechar essas raids de rank alto. Sung então aceita na hora, e o chefe diz que vai pedir para dobrarem o salário do Sung, já que ele trabalha por 5, né? Aqui trocamos de cena. Vamos para a cena do Jin-woo conversando com uma prima dele. Ele diz que seu pai aceitou sua proposta, mas que ele precisa da ajuda do Jin-woo. Mas já faz uma semana que o Sung não atendia o telefone. Aí de repente eles ligam para o Sung e ele atende. E o Jin-woo marca de conversar com ele no próximo dia à noite. Trocamos de cena de novo e vamos para a caçadora Cha em sua cobertura. Ela liga para alguém e pede para essa pessoa conseguir informações sobre o Sung Jin-woo, que estava na equipe de mineração. E aqui acaba o primeiro capítulo, que vai ser adaptado no próximo episódio do anime. O informante tentou conseguir essas informações, mas a Associação de Caçadores colocou uma trava em seus arquivos. Para um caçador de rank baixo, isso seria algo bem incomum de acontecer. O nível de segurança dos arquivos do Sung eram altíssimos e seu histórico era ultra secreto. A caçadora Cha ficou surpresa ao saber disso, porém a sua intuição estava correta. Algo está acontecendo. Ela ainda pensa em Jin-woo e se perguntava o porquê dele ser diferente dos outros caçadores. Ele é a primeira pessoa que tinha um cheiro agradável. Enquanto isso, Sung chega ao seu 2º dia de trabalho como minerador. Ele fica surpreso, todos ali estavam empolgados em vê-lo. Sung então se lembra de seus antigos amigos, os caçadores de rank baixo que participaram da dungeon do covil duplo com ele. Aquela sensação de ter bons amigos de trabalho deixava Sung feliz. E de repente chega um caçador que lidera o time de ataque. Ele conversa com o grupo de mineração para saber se algum deles poderia ajudar na dungeon. O escudeiro do time faltou ao trabalho e eles precisavam de alguém para carregar os equipamentos enquanto eles lutavam contra os monstros do portal. Os caçadores que fazem parte do time de mineração e coleta possuem um rank muito baixo e por isso eles ficam com medo de serem mortos enquanto ajudam o time de ataque. Afinal, aquele é um portal de rank A cheio de monstros poderosos. O caçador insiste em perguntar se algum deles queria se juntar à força de ataque. A recompensa seria muito boa, mas o chefe do time de mineração então explica que eles hesitariam mesmo se fosse uma dungeon de rank B. Mas de repente, alguém ergue a mão e esse alguém era Sung Jin-woo. Todos os outros mineradores ficaram surpresos. Eles estavam preocupados com a segurança de Sung, afinal ele era de rank E. Alguém jovem e com um futuro brilhante como ele não deveria arriscar sua vida assim. Sung responde que ficaria bem. E em pensamentos ele dizia: mesmo que eu vá apenas carregar os equipamentos deles, ver os caçadores de alto nível explorando uma dungeon vai me ensinar muita coisa. Alguns mineradores acreditavam que Sung se voluntariou sem saber dos riscos que corria. Sung estava surpreso com o tamanho do portal de rank A. Aquele era ainda maior do que o anterior. Kiron diz que apesar do tamanho, a energia mágica emanada desse portal era menor do que a do anterior. Se fosse um portal perigoso demais, o grupo B da Guilda Hunters não seria escalado para cuidar dele. Sung observa os membros do grupo B. Tirando os caçadores de rank S que fazem parte do grupo A, os 2 grupos teriam a mesma força de ataque. No grupo B, existem 11 caçadores de rank A e 6 de rank B. O grupo de ataque finalmente entra no portal. E em pensamento, Sung chega à conclusão de que esse portal realmente tinha uma energia menor do que a do anterior. Mas algo o dizia o contrário. Ele tinha uma sensação sinistra, parecida com a que sentiu ao entrar no portal vermelho. Sung estava nervoso, mas acreditava que podia relaxar e confiar no grupo de ataque. De repente, os caçadores sentem algo. Eles rapidamente entram em formação. Sung fica surpreso. Eles se preparavam para o combate sem precisar de nenhum comando. Em meio à escuridão da dungeon, vemos alguns olhos vermelhos que avançam em direção do grupo de caçadores. Aqueles são chacais de dungeon. Eles tentam atacar o grupo, mas são facilmente derrotados pelos caçadores de ataque. Uma matilha de chacais avançavam para o ataque. Kiron estava surpreso com isso. Ele ainda está assustado e se perguntava o que esses chacais estavam fazendo em um portal de rank A. Sung não sabia o que isso significava. A caçadora que o acompanhava
Java então revela: os Chacais são monstros de rank E. Eles são fracos demais para estarem naquele lugar. Os Chacais são a base da cadeia alimentar. Em uma dungeon de alto nível, eles geralmente são caçados e devorados por monstros mais fortes. Mesmo lutando em grupo, eles não sobreviveriam naquele lugar. Sung então analisa um dos corpos e ele percebe que esses não são chacais comuns. Existia uma marca de coleira em todos eles. Alguém os domesticou. Então eles percebem que alguém manteve os chacais vivos de propósito. Eles estavam sendo usados como cães de caça. Jinwoo chega à conclusão: naquele lugar existem monstros com inteligência. Qualquer que seja a espécie, monstros assim são extremamente perigosos. Talvez o mau pressentimento de Sung irá se tornar realidade. E logo após isso, vemos alguns monstros vermelhos saindo das sombras. Os verdadeiros inimigos estavam chegando. Sung fica atento, mas o líder Chiron começa a suar frio. Aqueles monstros que chegam até ali são orcs superiores. Todo o time de ataque fica surpreso. Eles se perguntam o que orcs superiores faziam neste lugar. Eles são grandes e muito poderosos. Os orcs superiores possuem uma cor vermelha e, além da sua força, eles utilizam armas e proteção em seus corpos. O nível do seu poder é realmente assustador. Um dos orcs então começa a gritar. Ele dispara uma lança na direção dos caçadores. O líder Chiron era o seu alvo nesse momento. O caçador de rank mais poderoso da Guilda Hunters utiliza seu escudo para se defender. Ele consegue desviar a trajetória da lança, que acaba atingindo o teto da dungeon. O escudo de Chiron foi completamente danificado. Esse era um item de defesa de alto nível, e isso indica que a força desses orcs era muito superior. O caçador Chiron é o líder dessa raid. Ele defende o primeiro ataque dos orcs superiores. Outro orc superior utiliza seu machado para atacar Chiron. O ataque dos orcs aos caçadores começa. Kihon mais uma vez consegue se defender, e os outros caçadores começam a batalha. Um dos tankers utiliza sua habilidade de provocar para atrair os orcs, mas o inimigo apenas usa o escudo como um apoio. Ele salta por cima dos tankers e vai na direção dos magos. Um dos magos diz para seus companheiros: não se preocupem, eles não seriam derrotados tão facilmente. O mago que carrega a lanterna utiliza uma poderosa magia de fogo. As chamas alcançam o orc superior e também o atingem. Contudo, aquele monstro continua de pé. Outra maga utiliza seu poder para prender o corpo do monstro. Ela diz que conseguirá segurar o orc por apenas 5 segundos. O mago da lanterna diz que seria o suficiente. E ao erguer o seu artefato mágico, ele convoca uma magia: atendam ao meu chamado e derrotem meus inimigos. O mago então invoca um monstro do tipo guerreiro, que tem o corpo completamente feito de chamas. Esse mago consegue fazer apenas 2 invocações dessas, e cada um deles tem a força de um caçador rank A. O monstro de chamas combate o orc. O mago das chamas também não conseguiria utilizar outra magia após fazer essa invocação. Essa era sua carta na manga. E quando suas invocações se machucam, sua mana acaba sendo consumida por isso. Ele invoca apenas um monstro de fogo para que pudesse ter reserva de mana. Enquanto isso, os orcs conseguem ferir os caçadores de ataque. Os healers faziam seu trabalho curando os guerreiros. Eles pedem para que os tankers protejam a retaguarda, mas isso era quase impossível, já que o provocar não estava funcionando. As habilidades dos tankers estavam sendo ricocheteadas. Os caçadores estavam sendo derrotados pelos orcs. Eles não conseguiam confrontar inimigos tão poderosos. O líder Chiron grita para que seus aliados fiquem atentos. Eles estão em menor número e por isso não poderiam ser cercados. Ele pede para o grupo se dividir em 3. Mesmo que aquele seja um portal de rank A, eles não esperavam um ataque de 20 orcs superiores. Quando a energia do portal foi medida, não parecia que teria algo desse nível. Orcs superiores não são orcs comuns. Eles estão entre os mais fortes dos orcs. Cada um deles consegue se igualar a um caçador de rank A. Naquela batalha são 22 orcs enfrentando 17 caçadores. Os caçadores de rank B que estão no grupo não conseguem lutar contra eles, mas os caçadores de rank A ainda eram mais fortes que os inimigos. Porém, se os caçadores de rank B forem mortos, o grupo ficaria em desvantagem. Apesar disso, eles não tinham escolha, e sacrifícios seriam inevitáveis. Chiron estava sem saber o que fazer. Ele apenas pede que seus amigos não morram. Nesse momento, um dos caçadores de rank B tem seu braço cortado por um orc. Uma das magas toma a frente e pede para o caçador de rank B recuar.
ela ativa sua magia poderosa, invocando um monstro feito de tentáculos que consegue conter o inimigo. Enquanto isso, uma healer começa a curar o caçador de rank B. O braço desse caçador é completamente regenerado, mas ao olhar para o lado, a healer percebe que o orc se soltou. Ele havia devorado o monstro dos tentáculos. A maga fica surpresa ao ver que aquele orc ainda estava vivo e sem poder se defender. A healer apenas espera o golpe fatal, mas de repente percebemos que a mochila com os equipamentos estava em um canto da dungeon. Sung Ju-Woo utiliza o seu modo furtivo. Ele fica invisível e ataca o orc superior. A healer abre seus olhos e vê aquele monstro flutuando na sua frente, parecendo que estava sendo estrangulado. E nesse momento, o orc é rasgado ao meio, bem diante dos seus olhos. A healer se pergunta o que aconteceu. Ela está extremamente assustada. Aquele orc simplesmente foi despedaçado na sua frente. Enquanto isso, Caron partia um dos orcs ao meio. O caçador de rank A também possuía boas habilidades de batalha, porém ele percebe que isso não era normal. De algum jeito, a luta contra os orcs de repente ficou muito mais fácil. Vemos os outros caçadores do grupo, de alguma forma, eles agora estavam conseguindo derrotar os orcs. O resultado da batalha finalmente estava mudando, e nós percebemos que tudo isso foi graças ao Jin-Woo, que conseguiu machucar a maioria daqueles orcs, e ainda assim sem quase nenhum dos magos perceberem. Sun Jin-Woo estava fazendo pequenos cortes no corpo dos orcs. Seus tornozelos, braços e costelas estavam sendo alvo de Sung, com seu modo furtivo ativado. Ele consegue ficar invisível e assim os demais caçadores não poderiam vê-lo. Além disso, sabemos que Sung possui uma adaga envenenada e com o efeito de seus tacos, ele também pode aumentar o sangramento dos orcs. Sung deseja enfraquecer os inimigos o máximo que conseguir sem que ninguém perceba. Porém, notamos que alguns orcs perceberam o que estava acontecendo. Como seria problemático se eles começassem a procurar o inimigo invisível, Sung acha melhor acabar com esses orcs. Com sua adaga, ele perfura a garganta de um deles e de repente, uma das caçadoras consegue abrir um buraco no corpo desse orc. Sendo assim, a presença de Jin-Woo não foi notada. Porém, o sangue desse orc espirrou em sua mão. Os caçadores ali presentes são a elite da guilda Hunters, mas mesmo assim Sung precisou agir. Os orcs superiores não são monstros fáceis de lidar. A caçadora healer quase morreu. Sung não poderia simplesmente ficar parado olhando. Ele então continua ferindo o corpo dos orcs. E de repente, ele sobe de nível. Jin-Woo então percebe que apenas dando assistência para outros membros do grupo, ele também poderia evoluir. Porém, se ele tivesse matado todos os orcs sozinho, com certeza seu nível subiria ainda mais. Mas como a guilda Hunters gastou muito dinheiro para conseguir os direitos daquela dungeon, ele decide não interferir. Isso é o melhor que ele poderia fazer. A batalha contra os orcs finalmente se encerra. Os caçadores estavam surpresos. Eles venceram. Caron estava preocupado se algum de seus aliados se machucou. Enquanto eles estivessem respirando, os healers poderiam curar os seus ferimentos. Eles tinham sorte porque ninguém tinha morrido na batalha. E nesse momento percebemos que Sung, apesar de ser um escudeiro de rank E, diferente dos outros, estava completamente ileso. Uma das magas observava Jin-Woo e em seus pensamentos ela dizia: aquele escudeiro, ele deve achar que todos os membros do nosso grupo de ataque são idiotas. Não tem como poderes furtivos passarem despercebidos. A healer, que foi salva por Sung, relata algo para Caron. Ela diz o que aconteceu quando foi quase morta por um orc superior. O monstro começou a flutuar e foi rasgado ao meio. Então acredita que alguém secretamente usou magia para isso. E ele pergunta se foi a maga Gina quem fez isso. Mas ela responde que não conseguiria fazer algo assim. Com seus poderes, ela mal conseguiu parar os movimentos dos orcs com magia de telecinese. E ninguém do grupo era capaz de utilizar maldições. Aquele grupo é focado em poder de fogo. E por isso não tinham nenhum caçador do tipo assassino ali. A maga que percebeu Jin-Woo diz que a sua amiga estava certa. Se tiver alguém que consegue fazer isso, ele com certeza seria de fora do grupo. Sung tenta disfarçar, mas a maga imagina que ele deve ter um motivo para esconder o seu real poder, e por isso não revela nada sobre Jin-Woo. Os orcs superiores com certeza estavam estranhos no final daquela luta, mas isso foi o suficiente para derrotarem eles sem problema algum. O caçador que utiliza espadas pergunta para o líder Caron se eles iriam continuar na dungeon. Os caçadores de rank B acreditam que isso pode ser muito perigoso. Eles não estavam muito longe da entrada e já tiveram que lutar contra inimigos poderosos, por isso mais à frente deveria ter algo ainda mais poderoso. Um dos tankers pega no ombro de Caron e dizia: agora que sabemos que tem orcs superiores nessa dungeon, seria perigoso demais continuarmos sem o mestre ou a vice-líder.
e por enquanto seria melhor recuar. Vamos precisar de mais 2 healers e 3 magos habilidosos que podem ativar magias em áreas, para assim continuar. Sei que é a primeira vez que você está liderando o grupo e isso é frustrante, mas vamos voltar. Kyron pensa que se ele conseguisse fechar aquele portal, com certeza seria colocado como líder oficial deste grupo. Outra chance como aquela pode não acontecer novamente. Sung observava essa situação. Ele entende que isso não deveria ser fácil para Kyron. Qualquer um estaria tentado a continuar e terminar a dungeon, mas se Kyron fosse um líder que se importa, ele fará a escolha certa. Nesse momento, o jovem Kyron anuncia que eles iriam recuar por enquanto. Os caçadores de rank B ficam aliviados. Eles agora estão a salvo. O grupo então começa a voltar para o início da dungeon. Porém, ao chegarem ao portal, Caron grita que todos parem. Os caçadores de rank A estavam assustados. Mas o que seria aquilo? Uma magia de barreira foi criada no portal. Essa era uma magia de alto nível. Eles não vão conseguir retornar para o mundo humano. Os caçadores se perguntam por que o caminho de volta foi bloqueado. Kyron pergunta se a maga poderia quebrar essa magia. Ela disse que irá dar um jeito. O importante é que tem alguma coisa nessa dungeon que consegue usar habilidades de alto nível. Voltar era a escolha correta. Não será possível terminar essa dungeon com o grupo atual. E enquanto a maga concentra sua magia, ela sente algo sinistro. Sung e os demais caçadores poderosos também sentem aquela mana poderosa. Esse era o boss da dungeon. Ele despertou. A maga diz que eles precisavam se apressar. Ela e sua amiga então começam a conjurar suas magias para quebrar a barreira. O mago das chamas também estava tentando fazer o mesmo. Porém, diz que aquele encantamento não será fácil de quebrar. Sung então diz que a onda mágica emitida pelo boss é tão densa que até mesmo os caçadores que não conseguem sentir a energia mágica foram afetados. Esse poder é de uma escala totalmente diferente. Ele se pergunta por que não conseguiram sentir uma energia mágica tão poderosa quando estavam fora do portal. Será que esse boss consegue esconder sua energia? De repente percebemos que os 3 magos do grupo que tentavam quebrar a barreira começam a sangrar pelos olhos. O sangue também escorria do seu nariz e boca. Eles começam a sofrer um tipo de hemorragia, caem no chão. Esse era o poder de maldições. Elas estavam afetando os magos e eles precisam utilizar magias divinas para salvá-los. Mas de repente o líder Kyron olha para trás em meio às sombras e vemos dezenas de olhos vermelhos e brilhantes. Kyron começa a suar frio. Os orcs superiores estavam ali. Os superiores cercaram Sung Jinwoo e os caçadores da Guilda Hunter. O portal para voltar para o mundo humano estava bloqueado com magia e os orcs à frente estavam fortemente armados. Eles poderiam destruir facilmente os caçadores. Um dos orcs se aproxima de Kyron. Ele fica frente a frente do caçador de rank A. Os outros caçadores queriam avançar, mas Kyron os detém. Se eles lutarem agora, serão mortos. Com certeza eles conseguiriam sobreviver apenas se Chou Jong-in ou se Sha Rain estivessem ali. O orc então começa a gritar algumas palavras estranhas na frente de Kyron, mas de repente a cor de seus olhos muda. Parecia que ele estava sendo possuído. E nesse momento o orc começa a falar a língua humana. Ele dizia: "Humanos, eu sou Khal Gargan e gostaria de me encontrar com vocês." Os caçadores estavam surpresos. Um orc falou a língua humana, mas a maga explica que ele era apenas uma marionete, estava sendo controlado por alguém. Kyron pergunta se aquela barreira foi criada por Khal Gargan. O orc responde que sim. "Eu sou o grande e poderoso xamã dos orcs. A minha magia não pode ser desfeita por meros humanos." Kyron pergunta se naquela dungeon existia alguém mais poderoso. E o xamã responde: "Quem ousaria me desafiar? Escolham, morram pelas mãos dos meus soldados ou acompanhem eles." Kyron fica com medo, porém ele decide seguir os orcs. Os outros caçadores ficam surpresos. Eles acreditam que isso era uma armadilha. O orc diz para eles seguirem. Sung acredita que Kyron irá tentar negociar com o boss para que eles possam retornar a salvo. E Ron não tinha escolha. Ele terá que apostar nesse momento. Ele revela para Sung que os caçadores irão fazer um ataque surpresa ao boss. Mesmo que eles não tenham sucesso em matá-lo, o boss certamente não deverá conseguir manter a barreira quando eles chamarem a atenção do inimigo. Sung deve fugir e chamar o grupo principal da Guilda Hunter. Jinwoo revela que até que o grupo principal chegue, certamente os caçadores do grupo B irão morrer. O líder Kyron apenas responde: seu principal objetivo é fechar aquele portal. É para isso que eles recebem tanto dinheiro. A healer pede para Sung entregar uma mensagem para sua família, se ele conseguir escapar. Os caçadores da Guilda Hunters
vão fazer o que sempre fizeram. Porém, essa luta não é responsabilidade de Jinwoo, por isso ele deve continuar vivo. Sung pega a mensagem, mas diz que não será preciso entregá-la. Jinwoo conseguia sentir a energia mágica do boss. Se ele tem esse nível de energia, tudo ainda poderia acontecer. Enquanto isso, no mundo humano, vemos a caçadora Rain. Ela estava em frente ao portal de Rank A, procurava pelo misterioso Sung Jinwoo. Ela se pergunta se ele havia saído do grupo de mineração. O chefe dos mineradores cumprimenta a caçadora. Ela pergunta sobre Jinwoo. O chefe então revela que ele entrou no portal junto com outros caçadores. Rain fica surpresa. Um caçador de Rank E entrou em um portal de alto nível como escudeiro voluntário. Só vivemos uma vez. O que o Sung teria na cabeça? Ela rapidamente muda de opinião. Ela se lembra de quando conheceu o Sung no salão do boss, no portal anterior. Ele estava com uma arma em suas mãos. E isso não foi um engano. Ela acha essa história suspeita, por isso decide entrar no portal. Os mineradores perguntam se deveriam pedir reforço para a guilda. Ela responde que não, esse era um assunto pessoal. A caçadora nesse momento percebe que estava sem sua espada. Ela pede uma arma emprestada para os mineradores, mas eles tinham apenas equipamentos de mineração. Sendo assim, a caçadora leva consigo uma picareta encantada. Enquanto isso, os caçadores do time B chegam até o salão do boss. Lá vemos orcs superiores, ainda mais poderosos, fortemente armados, e o grande líder estava sentado em seu trono, ao lado de seus guardas mais poderosos. Ele dizia: "Bem-vindo, humanos." Os caçadores estavam assustados. O líder Kahun imaginava o perigo que seria todos esses orcs superiores saindo daquele portal. No fim, eles devem tentar derrotar o boss. Quando o grupo de caçadores entrou na sala do chefe e se deparou com Kargalgan, a intenção inicial era simples: tentar eliminar o líder e concluir a dungeon. Mas tudo mudou no momento em que eles sentiram sua aura demoníaca, uma presença avassaladora que os fez congelar de medo. Aquela criatura não era apenas um chefe de dungeon qualquer, era algo muito pior. E foi ali, diante da morte iminente, que tudo tomou um rumo inesperado. Mas antes de eu te contar o desfecho dessa batalha brutal, você pode me deixar o seu like? E já aproveitando, você pode se inscrever no canal também? Eu prometo que você não vai ficar desinformado sobre todas as novidades de Solo Leveling. Fala galera, eu sou o João Marcos e esse é o Madrugada Nerd. Sejam muito bem-vindos. O líder do grupo, tentando manter a compostura apesar da sua voz trêmula, perguntou por que Kargalgan havia levado eles até ali. A resposta do orc foi simples, mas cruel, apenas por diversão. Para ele, a vida daquelas pessoas não passava de um mero entretenimento. Ele pretendia matá-los um por um, para divertir seus soldados. Revoltado com a situação, o líder ordenou que todos atacassem, mas quando percebeu, ele estava sozinho. O medo tinha paralisado todos os seus companheiros. Antes que ele pudesse reagir, foi dominado por uma magia gravitacional e arremessado contra o teto e contra o chão repetidamente, como se fosse um simples boneco de pano. Mas antes que pudesse ser finalizado, Sung Jinwoo entrou em ação. Rápido como um raio, ele resgatou o líder do grupo e o afastou do perigo. Jinwoo deixou claro que aquele portal pertencia à guilda dos caçadores e que, por regra, ele não deveria interferir. Mas ao ver que o grupo estava prestes a ser dizimado, ele faz uma pergunta direta ao líder: "Eu posso acabar com todos os monstros daqui?" E antes que ele pudesse responder, um dos orcs atacou Jinwoo, que o conteve com facilidade usando apenas sua telecinese, esmagando-o contra o chão. Ele olhou novamente para o líder e pergunta: "Eu posso acabar com todos eles?" O líder, agora ciente da sua força, pediu sua ajuda. Era a deixa que Jinwoo precisava. Ele se virou para Kargalgan e admitiu que nunca havia sentido uma presença tão poderosa antes, mas deixou claro que aquele combate seria um massacre, e não do jeito que o chefe orc esperava. As sombras de Jinwoo se ergueram, chocando todos os caçadores presentes. Mesmo assim, Kargalgan permaneceu confiante, zombando da ideia de que apenas aquilo seria suficiente para derrotá-lo. O confronto então começou. Enquanto os orcs enfrentavam as sombras, Jinwoo partia para cima dos seus inimigos, derrotando vários de uma vez só. Os caçadores, em choque, se perguntavam por que um guerreiro tão poderoso havia se escondido entre os mineradores. No entanto, nem tudo estava a favor de Jinwoo. A maioria de suas sombras não passava de rank B, e os orcs superiores eram muito mais fortes, reduzindo suas tropas pouco a pouco. O desgaste de mana era imenso e a diferença numérica não estava a seu favor. Foi então que Kargalgan decidiu intervir,
Com um feitiço de chamas destrutivo, ele incinerou várias sombras de uma vez só. Com um sorriso confiante, declarou que por mais que Jinwoo conseguisse reviver suas sombras, sua mana não era infinita, era só uma questão de tempo até que ficasse sem forças. Jinwoo percebeu a situação crítica e tomou uma decisão drástica. Ele abriu seu inventário e tomou poções de mana, mas sabia que aquilo apenas retardaria o inevitável. Ele precisava acabar com tudo rapidamente. Então fez algo que ninguém esperava. Com um comando poderoso ordenou: ergam-se. Os orcs superiores que haviam sido derrotados se levantaram, agora como sombras sobre o seu comando. O próprio Kargalgan pareceu surpreso, mas rapidamente retomou a confiança, chamando seus generais para atacarem. No entanto, Ygritte, Iron e Tank aniquilaram os três com extrema facilidade. Agora não restava outra opção, a não ser o próprio Kargalgan entrar na luta. O Xamã lançou múltiplos feitiços e maldições contra Jinwoo, mas sua habilidade de longevidade anulou todos os efeitos. O choque nos olhos de Kargalgan era evidente. Como última cartada, Jinwoo ordenou que seu mago com o Orbe da Avareza atacasse. O feitiço foi devastador, destruindo o escudo mágico do chefe orc. Furioso, Kargalgan finalmente desceu de seu trono para lutar. Com um tamanho gigantesco, ele esmagava as sombras sobre seus pés, forçando Jinwoo a um combate direto. Quando sua mana finalmente se esgotou, Jinwoo rápido desviou e com um golpe preciso fincou sua adaga no olho do chefe orc, realizando uma sequência de cortes brutais. A batalha se resumia agora apenas aos dois, e sem seus soldados, o Xamã estava vulnerável. Um soco potente de Jinwoo o jogou no chão. O caçador se aproximou e, olhando nos olhos do seu inimigo caído, ele disse: "Você é apenas um xamã sem seu exército, e sem eles você não é nada." Antes que pudesse reagir, as sombras dos orcs que Jinwoo havia dominado perfuraram Kargalgan de todos os lados, encerrando sua vida de uma vez por todas. Com um comando final, Jinwoo ordenou: erga-se, trazendo Kargalgan de volta como sua sombra e batizando-o como Fang. No meio dessa confusão toda, os agentes da Associação de Caçadores e a Caçadora Chá entraram na dungeon e apenas olharam com extrema surpresa em ver Jinwoo aniquilando todos os inimigos poderosos de uma vez. Os agentes da associação pediram que tudo permanecesse em segredo e que quando todos estivessem a salvo, eles iriam dar uma explicação plausível sobre toda essa situação. Eles levaram Jinwoo para fora, deixando os outros caçadores gratos, mas intrigados com o que haviam testemunhado. Os orcs superiores são monstros inteligentes, e eles foram até capazes de esconder a sua energia para que o portal fosse avaliado como um portal de rank mais baixo do que ele seria. E se você estiver curioso, quiser saber um pouco mais sobre essas criaturas inteligentes, sobre a origem desses monstros de solo leveling e dos portais, eu fiz um vídeo falando sobre a origem dos elfos de gelo e os segredos deles. E lá eu conto um pouco mais sobre a origem das criaturas mágicas em geral de solo leveling. A relação desses monstros com os monarcas e tal, tá bem explicadinho lá. Se você tiver interesse, depois você clica aqui no link ao lado e assiste esse vídeo depois. E por que não continuar maratonando os vídeos do canal? Também tem vários vídeos sobre solo leveling, sobre outras coisas. Eu sei que você vai se divertir bastante. E se você curtiu esse vídeo, se você curtiu o canal, deixa o seu joinha aí que eu vou ficar muito contente e você vai ajudar muito o canal. Se inscreve também aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades. Eu sempre trago vídeos novos relacionados a animes e coisas do tipo. Ativa também o sininho para você receber todas as notificações e sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado aí na sua casa. E caso você queira assistir, aí você já sabe que tem um vídeo novo no ar. E conta aí pra mim, você tá lendo um manhwa de solo leveling? Você sabe quem serão os próximos inimigos que eles vão enfrentar? O que você acha que vai vir por aí? Você que já leu, quer contar um pouquinho de spoiler pra turma aí? Você que ainda não leu, quer saber spoiler ou você não quer saber spoiler? Conta pra mim como que tá sendo a experiência de vocês com esse anime. O que vocês estão achando da adaptação dele do manhwa pro anime? O que vocês estão achando dessa novidade aí de ter um live action de solo leveling? Conta tudo isso aí pra mim, galera. Vamos conversar um pouquinho. E de verdade, galera, eu agradeço muito você que tá me acompanhando todos os vídeos. Você que me acompanhou nesse vídeo até aqui. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.